Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo mais uma vez para participar conosco no nosso programa Você Precisa Saber. Esse programa está sendo transmitido pela TV Manaim e pelos canais oficiais da igreja. Se você está no YouTube e ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever. Mas você também pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que o tema que nós vamos falar hoje é de interesse de muitas pessoas. Todas as pessoas, qualquer pessoa tem interesse, vai ter interesse em assistir, porque nós vamos falar hoje sobre dicas de segurança digital. Quanta coisa está acontecendo nesse mundo digital, né? E nós precisamos estar seguros. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. E quem vai falar sobre isso é uma pessoa subcapacitada para o assunto. É coronel veterano do Exército Brasileiro, foi chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e do Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Ele se especializou, fez 3 pós-graduação em Defesa Cibernética, Segurança de Aplicações para a Internet e Segurança de Rede de Computadores. Estamos aqui com o nosso amigo, mais uma vez, nos deu o prazer conosco, o Nestor Lana, é lá da igreja está lá em Brasília, né? Ele faz parte lá da igreja nossa, da ICM, Largo, como é que é? Lago Norte. Lago Norte. Lago Norte. Lá no Distrito Federal, nosso amigo Nestor Lana, seja bem-vindo, Nestor. A paz do Senhor Jesus, vamos falar com o senhor de novo, pastor Wallace, e é muito importante a gente conversar sobre golpes digitais, né? Eu lembro aqui a palavra de Pedro 5,8, fala que seja sóbrios e vigilantes, o inimigo, o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós, como membros da igreja, vivemos nesse mundo e temos que estar preocupados com os golpes digitais para que a gente não seja vítima, né, dessas pessoas que fazem coisas que não são muito legais, né? Com certeza, né? Como nós falamos no programa anterior, tem que ser prudentes como as serpentes, né? Tem que estar atento a tudo. Vamos lá, primeira pergunta que eu tenho a fazer. Quando instalamos um aplicativo de banco, porque eles pedem tantas permissões como acesso à câmera, microfone, posição de GPS, o que você tem a falar a respeito disso? O que acontece? Antigamente, quando a gente baixava um aplicativo, ele já dava todas as permissões para qualquer aplicativo. E por segurança, agora, qualquer permissão ela é perguntada. E algumas pessoas já me perguntaram por que um aplicativo de banco pede, por exemplo, minha posição de GPS, meu microfone, acesso às minhas fotos, né? Além da câmera que naturalmente a gente usa para identificar ali o rosto. Então, todo banco, ele pede permissões que vão ser usadas para a nossa segurança. Então, por exemplo, o microfone. Eu tive num evento bancário onde se falou que o microfone ele serve para poder validar o ambiente. Então, por exemplo, você está ali no silêncio, fazendo sua operação dentro de casa, ele está ali vendo o microfone em silêncio, ele considera uma operação normal. Agora ele escuta ali uma pessoa, um bandido, faz agora, se você não fizer eu vou te matar. Ele não bloqueia aquela operação, mas ele já alerta o banco que está recebendo aquele recurso de que essa operação é uma operação preocupante. Então, quando você usa, por exemplo, a sua posição de GPS, você às vezes está no meio da rua, fura um pneu, precisa abastecer depois das 11 horas da noite. E aí você, quando vai fazer a operação no banco, de pagar uma gasolina, R$200, R$300, que às vezes está fora do horário de fazer o pagamento, ele valida ali. Essa pessoa está com o telefone na posição A, que é a mesma posição do posto que ele está fazendo o pagamento. Então, ele usa a posição de GPS para poder validar uma operação. Estou viajando para o exterior, estou fazendo uma compra no exterior, mas o telefone da pessoa está ali dizendo que o GPS ele está ali. Então, é uma operação válida que às vezes poderia ser bloqueada e você ficar na dificuldade numa viagem, por exemplo. Então, quando você coloca ali permissões como ver o arquivo, ele vai verificar um arquivo, às vezes, de um boleto que você recebeu, ele vai verificar os arquivos seus ali e todas as permissões que um aplicativo de banco vai pedir, ela sempre vai utilizar para a proteção da pessoa. A própria câmera que você vê no seu rosto, ela está verificando o lado de trás, a outra câmera,
para ver o que está no ambiente, se tem alguma coisa ali, como um golpe, como aqueles golpes que as pessoas colocam, às vezes, em um papel para parecer que é a pessoa, ou às vezes na frente de um computador para poder usar um vídeo de IA. Então, tudo que o banco usa num aplicativo de bancário, ele é para sua segurança. E eu aconselho sempre o pessoal aceitar tudo. Ah, que interessante. Geralmente a gente tem esse cuidado de não passar, né? Nesse caso é o contrário, é aceitar que vai te proteger. Para aplicativo bancário, eu oriento sempre a dar todas as permissões que eles pedem. Ah, muito bom. Dicas interessantes. É necessário atualizar o sistema operacional Windows 10 para o 11? O que acontece? O sistema Windows 10, ele já tem 10 anos de uso, começou em 2015 e agora, em outubro de 2025, eles pararam de fazer a atualização, porque já tem o Windows 11, que é o mais novo. Então, o que a gente fala muito é das pessoas se preocuparem em casa e no trabalho também, de buscar atualização para o Windows 11. Então, às vezes, o computador é um pouquinho velho, não consegue fazer atualização, então é mais seguro você buscar uma distribuição Linux que já tem um ambiente ali bonitinho, com os ícones parecido com o Windows, e você está com um dispositivo atualizado, do que você está com uma aplicação, um sistema operacional desatualizado. Então, quando a gente acessa um site, tanto no celular quanto no computador, o site ele passa informação, qual o sistema operacional, Windows 10, qual o browser, Chrome, Opera, Firefox, e aí o atacante ele só adiciona os seus ataques para aquelas pessoas que estão com o dispositivo desatualizado. Nós tivemos agora, há pouco tempo, no Museu do Louvre, um ataque lá que roubaram material, e aí quando foi fazer a auditoria, verificaram que os servidores estavam ali com vulnerabilidade de usar sistema operacional antigo. Então isso é muito importante a gente ter esse cuidado, porque o atacante ele consegue identificar qual computador está desatualizado e aí ele vai mirar o ataque naquela pessoa. Perfeito. Como proteger nossos aplicativos como WhatsApp, contas de e-mail e rede social? Quase todo programa hoje, quando ele é desenvolvido, ele tem o que a gente chama de duplo fator de autenticação, que é o 2FA, que é quando você loga com a sua senha e também às vezes vai receber um SMS, às vezes vai receber um e-mail com um código para você fazer uma segunda verificação. Então, muitas pessoas não usam essa possibilidade, tem que ativar segundo fator de autenticação, e muitas pessoas, às vezes, se descuidam porque os atacantes, eles miram o golpe nessa situação. Então, por exemplo, eu quero clonar o WhatsApp da pessoa. Eu vou chegar, vou dizer que é do banco, que ele fez uma operação tal, e que eu vou mandar um código de validação da nossa conversa. Aí eu faço o reset do WhatsApp. Aí a pessoa recebe uma mensagem de resetar a conta do WhatsApp. Você pode me passar um código que eu te mandei, que a empresa mandou agora para o senhor? A pessoa pega ali e passa o código para o atacante. Aí o atacante vai e clona a sua conta do WhatsApp e aí você perdeu o seu acesso. E a partir daí vai começar a fazer outros golpes, como aquele de pedir dinheiro para mãe, filho, né, de vender coisas baratas. Então a gente tem que se preocupar de fazer a aplicação da segunda camada de autenticação e não passar esses dados em conversas que podem ser feitas por atacante para poder clonar suas contas, tanto de WhatsApp, conta de banco, conta de rede social ou conta de e-mail. Perfeito. Vamos lá. O que fazer quando clonam ou criam uma conta falsa e ficam pedindo Pix ou anunciando coisas à venda por um preço abaixo do normal? A gente sempre fala que não existe, né? Não existe coisa muito barata que seja legal, né? Então existe um mercado com o preço das coisas normais, então a gente tem que, primeira coisa, não se iludir, principalmente agora final de ano, com essa questão de compras com preços absurdos. Então, por exemplo, quando acontecer de você identificar que tem alguém vendendo uma coisa, né, num perfil de alguém que você conhece, a primeira coisa que a gente fala sempre é alertar a vítima, a pessoa, né? É um amigo, você procura o telefone da pessoa, liga e avisa. Na aplicação, se é WhatsApp, se é uma rede social como Instagram, YouTube, você vai denunciar aquela conta para que aquela plataforma ela identifique que aquela conta está sendo utilizada de forma indevida.
E às vezes acontece hoje muito das pessoas utilizarem a inteligência artificial para fazer um vídeo, né? A pessoa grava com os movimentos dela e aparece ali, às vezes, o vídeo do filho, da mãe, né? Aparecendo, pedindo dinheiro, alguma coisa. Então, atentar para esses golpes que usam inteligência artificial. A gente fala sempre que, se você tiver com dúvida, você tem ali uma conversa, né? Uma palavra que vá... Ah, como é que tá o cachorro? Deu comida pro cachorro tal? A pessoa sabe ali que aquela conversa que você conversou ali, já pré-acertou com a família para não ter problema, pede para a pessoa botar a mão no rosto, os vídeos de inteligência artificial têm dificuldade de conseguir, né, não conseguem fazer a imagem perfeita quando você está com a mão na frente do rosto. Então é essa orientação que a gente dá. Informar a plataforma, informar a pessoa e não se animar com coisas que aparecem, né, vendendo coisas fora do preço normal. Bem, voltando agora mudando o foco aqui no sentido de crianças, né? Eu vou fazer uma pergunta. Existe alguma forma segura de rastrear nossas crianças quando elas estão na escola, em passeios ou em viagens? Esse dia um amigo me perguntou sobre isso. E o que acontece? Existem tags tanto para Android quanto para iOS. Se você procurar na internet por rastreador iPhone, rastreador Android, você vai achar na faixa de 100 a 200 reais, de pequenas rastreadores do tamanho de uma moeda, que você pode colocar um cordão no bolso, na mochila. Eu particularmente esqueço muito, às vezes, minha carteira, tem um na minha carteira, que a gente consegue achar, botar para apitar, ver pela posição de GPS. E esses dispositivos, eles não precisam de um plano de dados. Que como é que eles funcionam? Você tem um cachorro, por exemplo, né? Botou na coleira do cachorro e o cachorro está andando. Aí na pracinha ele passou perto de alguém que tem um telefone, aquele dispositivo pega a posição de GPS, o plano de dados da pessoa que está ali na rua e atualiza a posição de onde está a carteira, a criança, a bolsa ou coisa do tipo. Então é muito importante a gente, né, ter dispositivos desse num cordãozinho na criança, numa mochila quando vai viajar, né, no aeroporto, que às vezes você pode identificar se ela foi desviada para algum lugar, e não precisa de plano de dados. Normalmente é uma pilhazinha que você troca por 3 a 6 meses e você consegue comprar por 100 a 200 reais de forma a poder rastrear coisas importantes, como uma bolsa, carteira, ou até um filho, um animal, um pet, que a pessoa queira rastrear, como um cachorro que pode se perder. Que bom. Nessa época de fim de ano, né? Nós estamos aí chegando ao fim de ano, o que devemos fazer para não cair em golpes digitais? A gente sempre fala de buscar o site original, né? A engenharia social é o quê? Ela vai, às vezes, usar um site verdadeiro. Mercado Livre, Americanas, né? Shopee. E aí ela vai te dar um banner, um link, uma promoção, tal, e aí você vai ser direcionado para um site fake, que aí você vai cair no golpe. Então, viu a promoção do telefone tal, barato na loja tal. Você procura no Google a loja e vê se aquela promoção é válida. Não adianta você ficar clicando em links que provavelmente você vai para um site que não é o verdadeiro, né? Outra coisa que eu acho muito importante, todo aplicativo de banco você tem o cartão físico, o cartão que você passa na maquininha, e tem um cartão virtual que você faz para usar em compra na internet. Esses cartões, quando você cria normalmente, ele é criado com o seu saldo da conta do cartão e com operações ilimitadas. Mas todo aplicativo de banco tem a possibilidade de você criar um cartão virtual com R$1.000 só de saldo e só uma operação de compra. E aí você vai gerar um número novo, você faz aquela compra e depois aquele cartão ele não tem mais uso. Ah, eu vou fazer agora um cartão só para compra de Natal. Vou botar um saldo de R$2.000 com 5 operações. Então aquele cartão ele só vai poder comprar aquele valor e aquele número de operações. Então isso é muito importante, principalmente quando você tem que fazer a compra num site. Cria um cartão virtual de uma operação só, faz a operação e aí depois aquele cartão ele não pode ser utilizado em outros golpes digitais. Muito bom, excelente. Quero agradecer ao nosso amigo Nestor pela sua participação. Se quiser deixar uma palavra direcionada para os nossos telespectadores, fique à vontade. É interessante a gente, como resumo da nossa conversa, né? Verificar o sistema operacional do seu computador, se está no Windows 10, buscar o Windows 11 ou uma distribuição Linux gratuita e segura.
Sempre ativar o duplo fator de autenticação e cuidado com golpes para não passar para o atacante essa segunda camada de autenticação. E ataque de rastreio é muito importante a gente ver, procure na internet aí por rastreio, rastreador iPhone, rastreador Android, que você vai ver que é algo muito interessante a gente aplicar na segurança de familiares, de animais e itens de valor. Que bom. Quero agradecer, Nestor, mais uma vez e deixar o nosso convite, ver se uma próxima a gente faz aqui presencial, não é verdade? Vamos conseguir sim, pastor. Então tá bom, um abraço aí, a paz do Senhor. Bem, Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais uma edição do Você Precisa Saber e eu tenho certeza que essas dicas que foram dadas, você conhece muita gente que não conhece. Então, compartilhe o link, mande para o seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu colega de trabalho, de faculdade, de escola, mande para todo mundo, porque as pessoas precisam saber dessa informação. Nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos. Você precisa saber.